eu tô puto hoje, porque o Vasco perdeu de 4. O Vasco não perdeu de 1, de 2, de 3, perdeu de 4. De 4 e poderia ter sido mais. Então, galera, ontem o Vasco levou um sacode jogando no Rio Grande do Sul, perdeu por 4-1 pro Internacional. O time jogou muito mal, a torcida ficou muito revoltada, porque ninguém esperava um placar tão elástico assim, né? E nós iremos mostrar aqui para vocês o pós-jogo dos influencers vascaínos. Ontem, infelizmente, nós não conseguimos postar, mas hoje vamos trazer para vocês um conteúdo com muita gente revoltada, hein? E para você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com seus amigos, curta e comenta. O Marino faz o jogo que ele fez na última partida, participando, dando assistência, sofrendo pênalti. E o Renato prefere escolher o Tietê. Ele prefere o Tietê. Porque parece que quem joga bem no Vasco não pode ser titular. Quanto tempo que o Adson teve que jogar, entrega, entra, vai bem, para poder ganhar 1, 2 chances como titular? Quanto tempo que o Marino, agora, depois do jogo que ele fez, poderia ter entrado no jogo de hoje? E quando eu falo isso, sem a bola também, o Marino fez um jogo participativo na última partida dele. Participativo, indo bem contra o Paysandu, marcando sem a bola. Para colocar o Tietê, o que o Tietê fez pelo Vasco para ser titular absoluto do Vasco? Ou você reclama que o time não tem atenção, não tem intensidade, que o time entrou dormindo, que o time entrou desfilando, ou você coloca o Tietê em campo. Porque as duas coisas não funcionam, porra. Todos os técnicos brasileiros são assim, os bons eles tiram. É impossível você não olhar para essa coletiva e não se revoltar, porra. Aí vai ter uma página imbecil que vai pegar aqui, vai cortar. Ah, porque o Pedroça não gosta do Renato. Vai pro caralho, porra. Não é possível que o torcedor do Vasco não se indigna com isso. E quando eu falo isso, cara, eu tô puto hoje, porque o Vasco perdeu de 4. O Vasco não perdeu de 1, de 2, de 3, perdeu de 4. De 4 e poderia ter sido mais. Se tem uma coisa que o Renato falou de correto nessa coletiva, é que poderia ter sido mais. Ficou barato. Era pra ter sido 5, 6. E todo jogo é a mesma desculpa, porra. Ah, porque a gente joga de 3 em 3 dias. Ah, porque o Campeonato Brasileiro é difícil. Quando eu cheguei aqui, o time tava na lanterna. Aí a gente pegou os times de G5. Aí a gente... Porra, cara. Que coisa cansativa, irmão. É a desculpinha dele. Não é possível. Foi pouco. 4 foi pouco. O torcedor do Vasco merece isso? Eu já até li aqui o superchat do amigo falando que no jogo do Tottenham, os torcedores que foram para fora de casa ver o jogo, e foi uma lambança, foi uma vergonha, receberam o ingresso de volta, e deveria ter sido feito isso. O torcedor do Vasco que foi pro Sul hoje deveria ser reembolsado. Porque o time não entrou em campo. São poucos jogadores que entraram em campo. Andrés Gomes entrou em campo. Talvez o Robert Renan entrou em campo. O Barros ainda tentou do jeito dele. De resto, ninguém entrou. Ninguém entrou. Compreende? Então, hoje, porra, me desculpa. Eu me sinto no direito de estar revoltado, mano. De estar revoltado com o que aconteceu hoje no Beira-Rio. E mais revoltado ainda com as mesmas histórias, porra. É o mesmo discurso, mas é o mesmo discurso que ele faz no Grêmio. É o mesmo discurso que ele faz no Fluminense. É o mesmo discurso que ele está fazendo no Vasco desde o momento que ele chegou. Porque quando ganha, eu confio no meu grupo. Eu tô girando. Eu tô dando oportunidade. Quando se classifica, tudo maravilha. Graça na coletiva e tudo mais. Mas quando perde, não sai uma coletiva decente que você olha e fala assim, porra, realmente, cara. O técnico hoje detectou que o Tietê não jogou nada. O técnico hoje detectou, por exemplo, que Barros e Hugo Moura é uma dupla de volantes. Renato Gaúcho é isso, gente. Que não consegue criar. O técnico detectou que o Carlos Cuesta precisa tomar uma chamada, porque o jogo dele hoje foi horroroso, terrível, vergonhoso.
O técnico detectou que ele demorou a mexer. Ele poderia ter vindo já no intervalo com substituições diferentes. Quando a gente vai ter a autoavaliação nos resultados negativos. É só isso. É só isso. Que vergonha, que papelão que o Clube de Regatas Vasco da Gama proporcionou ao seu torcedor hoje no Gigante do Beira-Rio. E o placar de 4-1 foi mentiroso, tá? Quem assistiu o jogo, o Vasco poderia só no primeiro tempo ter tomado os 4 gols já e ficou barato. A fragilidade, a exposição e a peneira que a defesa do Vasco foi hoje, Foi feio, hein? ela fica muito escarrada, porque o Vasco diminuiu o atropelo aos 40 do segundo tempo, diminuindo para 4-1, e o Inter, depois de tomar o 4-1, com 40 minutos do segundo tempo, o Inter podia ter feito mais 3 gols no Vasco. O Borré cabeceou uma bola de um cruzamento, 4 oportunidades. Teve um chute de fora da área, acho que do Bernabé, não tenho certeza. O Léo Jardim vai buscar no cantinho, bota para escanteio. Tem um cruzamento da esquerda que o Borré cabeceia, a bola passa raspando a trave. E depois o Vitinho dá uma pancada. Ele vem carregando a de ninguém aparece para apertar ele bate, a bola passa zunindo no travessão. Só aqui do gol do Andrés Gomes com 40, 3 gols. Verdade. O Renato Gaúcho é responsável de muita coisa hoje, mas muita coisa. A gente tem culpados, o Vasco falha em todos os gols, mas o Renato ele é responsável direto pelo placar de hoje. O Vasco tem um elenco muito limitado. O Vasco tinha 5 desfalques hoje: Rojas, Thiago Mendes, Spinelli, Adson e Paulo Henrique. Tudo numa porrada só. É pesado pro elenco que o Vasco tem? É. Só que o Renato pegou o que já era ruim e ele conseguiu tornar pior. Só para caráter de informação, queria pegar a prancheta aqui pra gente debater uma situação aqui brevemente. O Vasco joga assim, usualmente. 4-2-3-1. É? Um 10, um ponta direita, um ponta esquerda, 2 volantes em linha. O Vasco joga assim. E o Renato, em uma entrevista recente, ele disse que ele achou a plataforma dele e que ele só vai trocar peça por peça, peça por peça, peça por peça, peça por peça. E de fato ele tem feito isso. Hoje, quando ele entra com o Tietê de titular, o que eu imaginei? Pô, ele tá com 5 desfalques, né, cara? O elenco do Vasco já tem uma limitação. O Ramon Henrique vem jogando bem. Eu vou falar do Ramon Henrique já e do Tietê e vou fazer um comparativo dos dois. Eu acho que ele não vai botar um moleque já de titular e cravar que o Ramon Henrique tá na frente do Tietê. Conhecendo o Renato, eu tenho certeza que ele vai começar o jogo com o Tietê. Inclusive, quem assistiu a nossa live de ontem, na live eu cantei pra vocês a provável escalação do GE e a que eu achei que ia a campo. E eu falei, olha, o Renato vai com Barros, Hugo e Tietê. Só que na minha cabeça inocente, o que eu pensei? Jogo fora de casa, o Renato vai sair do 4-2-3-1, vai botar o Tietê e vai jogar como ele começou, sem 10, 2 beirada. O Hugo vai ser o primeiro volante, o Barros vai ter um pouquinho mais de liberdade e o Tietê. Vai ficar o Tietê na direita, o Barros na esquerda, 3 volantes. 3 volantes, né? De fato. Sem armador, 2 pontas. Eu pensei que ele ia fazer isso. Que ele começou assim. O time dele era Hugo, Tietê e Thiago Mendes. Ele começa a passagem dele no Vasco assim. Mas não. Ele simplesmente me bota o Tietê de ponta direita, como ele já fez inclusive algumas vezes, que foi uma reclamação muito grande da torcida, e botou ali
o Andrés Gomes na esquerda e o Nuno na direita. Aí, ele me bota o Nuno na direita, que a gente sabe que o Nuno não rende. Minto, pera. Ele botou o Nuno de 10. Nuno de 10, Andrés Gomes na esquerda e Tietchan na direita. Aí eu tenho duas opções de coisas que eu teria feito. Uma é essa, que era mais simples, era o mais básico do básico que ele não fez. Uma outra situação, para improvisar menos. Deixa Nuno e Andrés Gomes nas beiradas, invertir o lado, Nuno na esquerda, Andrés Gomes na direita, fazia Cauã e Barros e deixava o Tietchan de camisa 10. Já que era para botar o Tietchan, que eu não teria botado o Tietchan, botaria o Tietchan de camisa 10. Eu pegaria os mesmos bonecos que ele botou em campo, mas faria uma disposição melhor. Aí você pega o Tietchan, que não vem bem, e o Tietchan hoje não é mais um bom jogador. Ele foi um bom não, ele foi um grande jogador. O Tietchan tá em final de carreira, tá em declínio, e o Tietchan do Vasco não é um bom jogador, não é. Ele já foi um grande jogador, hoje ele não é um bom jogador. Aí você pega um cara que não tá nas melhores condições, tá em fim de carreira, e você pega esse cara que tá jogando mal e bota ele improvisado. Só que tem improvisações e improvisações. O Diniz improvisou o Ranieri contra o Vasco de lateral direito, e o Ranieri voou. Só que você olha pro Ranieri, o Ranieri tem força, o Ranieri é volante, então a primeira função dele no jogo é marcar. Então, para um lateral, você marcar bem, você ter força e velocidade, são requisitos que um lateral precisa para jogar. Você pega o Tietchan e bota ele de ponta direita. O Tietchan tem características de um bom ponta. Primeiro que você deixa o Vasco capenga e órfão, porque você mata qualquer possibilidade de jogada de linha de fundo. Porque ele é incapaz de dar um tapa, ganhar de alguém na velocidade, ir no fundo e cruzar. Ele não tem velocidade e não tem força. Segundo tempo, pouquinho antes dele sair, teve uma bola aberta nele, bola para ele dominar, arrastar e ir ali de fundo e cruzar. Ele não consegue, ele domina, finge que vai, pro marcador passar a linha, ele gira em cima do próprio corpo e devolve para trás. Aí a bola vem no Nuno, Nuno vem no Barros e vai girar tudo, porque ele não tem capacidade de jogar de ponta, ele não tem velocidade. Para marcar aberto, a gente sabe como os jogos, em linha geral, são muito forçados nas beiradas. Você vai botar o Tietchan numa zona do campo, aonde é a maior parte do que o jogo acontece. Para a primeira função dele, ser primeiro ali, até porque vai jogar fora de casa, ajudar na marcação do Puma, que já não é um grande marcador. Você vai pegar um cara que já não marca bem, que é o Puma, e vai botar o Tietchan para ajudar ele. É o convite para dar merda. E olha como o futebol, ele prega as suas peças. O Tietchan falha no quarto gol do Inter. E o Tietchan tá onde? Aqui, ó. Aberto. No lado direito. Ele domina uma bola, o cara toma a bola dele, arrasta, tapa pro fundo, rola pra trás, domina, gira o Carboneiro, gol. Renato, você foi mal demais hoje, meu chefe. Mas muito mal. Muito mal. A sua escalação hoje é indefensável. Do Internacional com direito a olé, 4 fora o baile. Verdade, hein? Podia ser mais. O juiz ainda deu 5 minutos de acréscimo. E tem umas paradas aqui, cara, perder faz parte. Hoje tava na cara que o Vasco ia perder. Por quê? Você tem um time, um elenco que é ruim, com um time limitado, como eu falei, olha, futebol brasileiro, se você tirar 2, 3 times, o resto é tudo a mesma merda, tudo a mesma porcaria. Aí você vai para o Sul jogar contra o Internacional sem 6 titulares, Para mim, os dois que são os mais importantes desse meio de campo do Vasco, que é o Thiago Mendes e o Rojas, e o Adson, né? O Adson, o Spinelli. Tô citando alguns, o Cuiabano, que nunca mais se recuperou de uma porra, de uma edema na coxa esquerda para jogar. Ele sempre foi bichado. Mas assim, a sensação do Vascaíno já era assim, é uma partida que o empate é vitória. Porque a gente, quando você fala que você tem, que o futebol brasileiro é muito nivelado, e aí você tem um time sem 6 desfalques, a desvantagem é muito grande. Agora, o Renato Gaúcho, ele tem o dom de piorar. o do Vasco irritado.
Ao mesmo tempo que a gente comemora o Renato Gaúcho que não perde pro G5, e ele mesmo foi com aquele papo de Robin Hood pra coletiva de imprensa, né? Depois de pós-jogo. Não adianta a gente estar vencendo o Flamengo, o São Paulo, o Fluminense, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, empatando com o Flamengo, pra estar perdendo pros times que estão dentro de zona de rebaixamento. Se eu não me engano, o Internacional era o primeiro, era o segundo time fora da zona de rebaixamento. Então, assim, inexplicável? Não, é explicável. O Renato Gaúcho, ele tem que assumir a responsabilidade nessas horas. Ele escala muito mal, ele não usa a base, ele mexe mal. Que não tem condição. Ah, mas Thiago, você mesmo está falando que a gente está jogando com 6 desfalques. Como que você vai culpar o Renato Gaúcho? Porque ele consegue piorar o que já é ruim. Ele consegue piorar o que já é ruim. Tietê não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Botar o Brenner, o time que a prévia da escalação a semana toda era com quem? Era com o David no ataque. Ah, não é essas mil maravilhas, mas pô, o Brenner ninguém aguenta mais. Brenner, Piton, tem um Avelar no banco, cara. Tem um moleque, lá o Ramon Rick, tem o Zucarello. Então, assim, ele não usa a base, ele sabe da dificuldade de jogar contra o Internacional lá, sabe da sequência que o Vasco tá tendo. Se você não mesclar a base, se você não usar a garotada para poder dar fôlego, para você ser combativo, para ganhar na questão física, na vontade, o moleque tá querendo, o moleque é um contrato, o moleque quer aparecer, tá com 18 anos, 19, testosterona 1000. O pau no teto, vai botar porra de Tietê no meio de campo! Animal! Animal! Piton ninguém aguenta mais! Esse Cuesta de novo falhou, entrega um gol, não mata a jogada, é expulso. O seu Léo Jardim tem um fã-clube desse goleiro medíocre! Medíocre! Não pode falar do Léo Jardim que vem... Cuidado, hein, pra falar mal dele. Que ele agarra muito, agarra meu ovo! Ele agarra meus ovos que ele agarra! Goleiro não sabe sair na bola! Toma cada gol bizarro! E já não é a primeira vez que ele entrega um gol de saidinha! Entregou aqui em Brasília! Entregou em São Januário! Entregou hoje de novo! E aí vai chorar em porra de coletiva ou de zona mista! Ah, eu devia estar na lista do Ancelotti. Vá pra casa do caralho, tu é muito fraco, porra. Tu é muito ruim. Como tem gente que ainda fala que esse goleiro é bom. Ah, porque ele pega pênalti. Só isso. E de vez em quando faz uma defesa. O Cisca hoje fez um gol, né? Fominha, não define a jogada, não passa pra ninguém. É o Cisca da Estrela. Então, assim, não era pra eu estar estressado, era pra eu achar absolutamente normal uma derrota jogando fora de casa, uma derrota jogando com o time desfalcado. Só que as falhas e os gols que a gente toma, a maneira que a gente perde, e de novo pra um time lá de baixo, brigando pra não cair, de novo com o senhor Renato Gaúcho com as escolhas podre dele, pra depois tentar recuperar o time. Aí o fumo já entrou, fazendo ceninha do lado de fora, pra depois ir pra coletiva dizer: eu tô dando oportunidade, vocês estão vendo que eu tô dando oportunidade. Porra, dá oportunidade pros moleques, porra! Dá oportunidade pra base! Dá oportunidade pra quem tem tesão de jogar futebol! Para de dar oportunidade para morto-vivo, para jogador em fim de carreira, jogador como o Tietê, que ninguém quer, Piton ninguém quer. Dá oportunidade para quem quer, para quem tem tesão de jogar futebol, vontade, que tem ambição, que quer alguma coisa na vida ainda. Porra!